Fala galera, agora vamos falar sobre uma coisa que vem desde o início aí da ciência, né? Quando a gente começou a pensar, não, né? A praticar a ciência, quando a gente começou a fazer o fogo. Então vamos falar agora sobre combustão. Se liga aí, a combustão. Definição, fundamentos e classificação é o que iremos mexer sobre a combustão. Sabendo que a combustão tem a ciência do fogo e tem as reações químicas que envolvem a combustão. Beleza? Então, primeiro, vamos lá. Fundamentos químicos, científicos da combustão. Então, quando a gente fala de fundamentos químicos e científicos da combustão, nós temos que entender o que é combustão. Ah, professor, combustão é tacar fogo nas coisas. Exato, tacar fogo nas coisas. A combustão é uma reação química exotérmica, ou seja, como nós já falamos, ela vai liberar calor. Entre as substâncias, temos os combustíveis e o comburente. Comburente geralmente é aquela substância necessária para fazer o combustível pegar fogo, para fazer o combustível liberar a energia. Eu vou expressar para vocês aqui duas formas de nós mostrarmos dois combustíveis, duas equações, como é expresso na química. Por exemplo, nós temos o gás metano, CH4, ele é gasoso, ele vai reagir com o oxigênio e vai produzir para a gente o CO2 gasoso, mais o quê? Mais o H2O gasoso, tá ok? Se eu balancear aqui, para ficar bonitinho, vai ficar assim, o balanceamento. Tudo bem? Então tá aí, a equação química. Aí, nós temos aqui que o ΔH desse negócio vai ser negativo, ou seja, vai ser menor do que zero. E aí, aqui nós temos necessariamente o comburente, que é a substância responsável por fazer a reação química, por queimar o material. Nós temos o combustível, e o produto aí da reação. Outra reação que nós podemos colocar de combustão, né? Vamos colocar aqui uma outra reação de combustão também para você ver que o princípio é o mesmo. Nós temos aqui a combustão do álcool, né? Quem é o álcool? Né? O etanol, combustível do carro. O etanol é C2H5OH, né? É uma forma de expressar, líquido, mais o O2 gasoso, formando para gente o CO2 gasoso, mais a água também gasosa. Isso vai ter um ΔH menor do que zero, ou seja, uma reação exotérmica. Vai estar liberando energia. Se a gente for balancear aqui só para deixar bonitinho, 1, aí nós temos aqui 6, joga 3 aqui, e aí 4 com 3 nós vamos ter 4, 7. Então, 7 com 1 aqui, aqui 3. Não está aí balanceadinha. É uma reação aonde nós temos o quê? Os reagentes, e nós formamos o quê? O produto. Ok? Detalhe mais uma vez, nós temos o combustível e nós também temos o comburente. Então, temos aí, né, a representação, né, química, transformação química, e nela nós estamos expressando dois combustíveis. O metano, o gás metano, né? Vou colocar aqui o gás metano, e o etanol. São dois tipos de combustível. Certo? Então tá bom. Let's go. O triângulo do fogo. O que tem que ter, a gente já falou ali. Tem que ter o combustível e tem que ter o comburente. Então, combustível é um material oxidável, como madeira,
gás, papel. O comburente é o agente oxidante, é o que vai corroer a parada ali, beleza? E nessa brincadeira, nós temos que temos que ter uma energia de ativação, uma energia necessária que a gente fornece para que a reação aconteça. A remoção de qualquer um desses elementos interrompe a combustão, ok? Então nós temos aí o triângulo do fogo: combustível, comburente e calor. A gente pode até trazer um pouquinho quando a gente vai falar dos extintores. Nós temos extintores dos tipo A, B e C, ok? Os extintores do tipo A, eles são baseados na água. Então, a água retira o que para a gente? Retira calor. Nós temos os combustíveis, extintores que são de pó químico, né? O de pó. Eles são para retirar o comburente. Eles aderem na superfície do combustível, né? E quando eles aderem na superfície do combustível, ele evita o contato com o oxigênio, fazendo o fogo apagar. Então, os de pó químico, né? E nós temos os de gás carbônico, que é os de CO2, que é aqueles que o Didi Mocó usava. Não sei se vocês lembram, se vocês são do tempo do Didi Mocó, só apertavam os extintores. Mas esse daqui é o de gás carbônico. O extintor de gás carbônico, ele, por ser mais denso que o oxigênio, ele entra e empurra o oxigênio para cima e acaba o fogo. Então, são 3 tipos de extintores, porque nós temos cada um trabalhando com a trinca do fogo aí, beleza? Então, tirou qualquer um dos 3, cessa-se o fogo. A evolução, né, do fogo, ela pode se dar da seguinte maneira: ela acontece em reação em cadeia, ou seja, a energia liberada pela combustão inicial mantém o processo em contínuo refornecimento da energia inicial, e aí a reação vai indo em cadeia, que seria o que mantém, que realimenta, né? A energia liberada, parte dela serve para realimentar a própria combustão, e aí fornece o que nós chamamos de reação em cadeia. Os radicais livres, durante a queima, formam-se espécies químicas instáveis que colidem e propagam a reação rapidamente no sistema, ou seja, quebra as moléculas e elas vão ficando cada vez mais fragmentadas e fazendo a reação acontecer. Então esse daí é o tetraedro do fogo, né? Que é a vaporização do combustível, que mantém ele funcionando, e esses radicais. Então essa daí é a evolução do fogo. Quando a gente fala de combustão, ela pode acontecer de 2 formas. A combustão completa e incompleta. A combustão completa, geralmente, ela não tem resíduos. Ou seja, completa sem resíduo. Sem resíduo. Já a combustão incompleta vai apresenta resíduo. Por exemplo, quando a gente tem a panela, né? A panela está ficando preta no fundo, é porque está aparecendo fuligem, está aparecendo carbono ali. Então, apresenta resíduo. Não apresenta resíduo e apresenta resíduo. Ok? Então, se a gente for olhar aí, como é que a gente pode observar isso? A cor da chama e os produtos. Geralmente, quando está amarelinho assim, é porque está queimando o gás mais pesado, e esse gás mais pesado não queima por completo. E aqui nesse amarelinho é que começa a aparecer a fuligem, que seria o grafite, o carbono que não queimou.
Ou seja, a falta de oxigênio gera CO2, que é tóxico, e fuligens. A chama amarela escura é porque o gás é muito pesado, então são moléculas muito pesadas que não conseguem queimar rapidamente com o quê? Com o oxigênio, formando esses produtos parciais, que seriam o monóxido e a fuligem, que seria o próprio grafite, o próprio carvão, ok? Isso acaba deixando a chama amarela. Então, combustão completa gera CO2 e água, combustão incompleta gera monóxido e fuligem. A classificação por velocidade. Então, nós temos aí os tipos de processos que a gente tem de uma combustão. Ela pode ser lenta, né? Essas geralmente têm baixa energia liberada e também não apresentam luz. Por exemplo, oxidação do ferro, a respiração celular, são reações de baixa energia, né? Baixa temperatura. Você não vai ter luz nelas. Então, por exemplo, as células estão respirando e a gente não vê a energia delas saindo. Já as reações vivas são liberações de luz visível, né? E bastante calor. É o nosso fogo convencional. E nós temos as explosivas, são reações extremamente instantâneas com alta pressão, ou seja, com expansão de gás, né? Aí nós temos aí os motores a combustão, a pólvora como exemplo, né? Então, a expansão rápida de gases e com essa energia acaba gerando a reação que nós determinamos como explosiva. E professor, e a vela seria o quê? Gente, vela tá vendo luz? Então seria uma reação viva, ok? Lenta, viva e explosiva. Já as combustões que nós temos no cotidiano, vamos lá, quais são elas? Fogo, quando a gente está queimando sólido, certo? A queima da celulose na madeira libera CO2, minerais e cinzas. Então, as cinzas que sobram da combustão da madeira não é carvão, os minerais que sobraram ali na cinza, né? As matas pegando fogo, por exemplo. Combustão de motores, a combustão de explosivas internas, converte a energia química em energia mecânica, ou seja, transforma os gases e eles expandem e aí transforma a energia química em mecânica. E das indústrias de altos fornos para a produção de aço, né? Você vê aqueles filmes que mostram o banho de, né, o aço, né, o ferro líquido ali, beleza? E aí nós também temos os riscos e os impactos. Quais são os riscos e os impactos das combustões? Toxicidade do CO2 é um risco, né, porque é muito tóxico para o organismo humano. Ele se liga 200 vezes mais forte na hemoglobina do que o oxigênio, o que vai causar uma asfixia silenciosa na pessoa. Ou seja, ela vai perdendo a capacidade de respirar, porque as hemoglobinas vão ficando entupidas, ou seja, o CO2 vai grudando nelas, impedindo o transporte de oxigênio. Algumas seguranças ativas relacionadas ao fogo que nós podemos tomar é a verificação, a ventilação em queimas de gás, ou seja, a cozinha da gente não pode ser um ambiente tão isolado, né? Tem que ter bastante ventilação para o gás não acumular. O uso de EPIs em áreas industriais para evitar justamente o contato aí com a fuligem, né? E também a gente tem aí a redução de gases do efeito estufa, né? Menos CO2 na atmosfera, porque um dos resultados da combustão é o próprio CO2. Então, o importante que nós temos aqui para combustão, ela precisa ter combustível, corrente e ignição, e que ela libera energia. Tudo bem? Então, a grande alma da combustão está aí. Então, essa é a parte que na base, né, o básico sobre combustão. Então, daqui para frente, até você terminar os seus estudos, combustão sempre vai estar o quê? Liberando energia, e você precisa da TINCA. É uma reação de oxidação, é uma reação que corrói. Ah, professor, a corrosão é a combustão? A corrosão é a combustão, só que libera muito pouca energia. Lembra da parte lá que fala das reações lentas?
Então, é isso aí. Um abraço para vocês e não coloque fogo nas coisas.